No vídeo de hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o melhor indicador da análise técnica, a média móvel. Olá, eu me chamo Felipe Dabu, sou trader e investidor na Bolsa de Valores há mais de uma década e fundador do projeto Trade de Valor, um canal que possui o objetivo de te ajudar a investir e operar melhor na Bolsa de Valores. E no vídeo de hoje você vai ter acesso a todo o conhecimento possível sobre o indicador mais importante de toda a análise técnica, a média móvel. Nesse episódio você vai entender o que são as médias móveis, como elas são calculadas, quais são as variações de médias móveis e para que serve cada uma delas. E finalmente, como utilizá-las, como incorporar elas no teu sistema operacional de trade, com exemplos práticos. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu queria ter tido acesso a essa informação aqui quando eu comecei a operar na Bolsa de Valores. Voltando no tempo, lá em 2014, quando eu comecei a operar, eu me batia muito tentando encontrar um indicador da análise técnica que eu pudesse confiar, que me faria ganhar dinheiro com consistência no mercado. Eu testei de tudo, gente. Índice de força relativa, banda de Bollinger, MACD, estocástico, linha de tendência, até aqueles padrões mais subjetivos, ombro, cabeça, ombro invertido. Eu misturava vários indicadores, então meu gráfico ficava uma bagunça, alguns indicadores entravam em conflito com outros, e eu fui percebendo que aquilo ali que eu estava fazendo só estava complicando a minha maneira de trabalhar dentro do mercado, só estava tornando mais difícil e subjetiva a minha tomada de decisão. Com o tempo, eu descobri que quando o assunto é indicador técnico, o feijão com arroz é o que funciona. O simples é o que funciona. Na verdade, quanto mais simples for o teu operacional, quanto mais objetiva for a tua tomada de decisão, melhor você vai se sair. Mas até eu descobrir isso, eu deixei muito tempo e dinheiro para o mercado. Quando o assunto é simplicidade, existe um indicador que sai na frente e esse indicador é a média móvel. Hoje, o meu operacional é inteiramente baseado em médias móveis. Eu só uso elas junto com a análise do price action da ação para minha tomada de decisão. E antes que você me critique dizendo que eu sou louco em ignorar boa parte dos indicadores técnicos que existem por aí, eu devo te lembrar que os maiores traders do mundo operam dessa forma. A gente pode citar aí o Richard Dennis, Ed Sakota, Paul Tudor Jones, Larry Hite e até mesmo os caras mais old school como Jesse Livermore. E antes de eu te mostrar exemplos de como funcionam as médias móveis e como você pode utilizá-las no teu operacional, a gente precisa primeiro entender o que são médias móveis. Existem vários tipos de médias móveis, mas as duas variações mais utilizadas são a média móvel simples, também conhecida como média móvel aritmética, e a média móvel exponencial. A média móvel simples é calculada da seguinte forma: a gente considera a média aritmética entre os últimos N fechamentos do preço. N é o número de períodos considerados. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 5 preços de fechamento e você queira calcular a média aritmética de 5 períodos. Como é que você faz isso? Você vai vir aqui, você vai somar, certo? Todos os valores de fechamento, 5, e aí você vai dividir isso aqui por 5, certo? Você vai pegar toda essa soma e vai dividir por 5. Então, a média aritmética de 5 períodos, considerando aqui esses preços de fechamento, é 32,29. Mas calcular a média dos últimos 5 fechamentos não serve para muita coisa. A vantagem do indicador está em nos passar a percepção de como a média se move com o tempo. Calma que eu explico. Vamos considerar os mesmos 5 valores. Agora vamos dizer que existe um sexto valor, um novo fechamento aqui de preço, certo? Um sexto fechamento. Como é que vai ser calculada a nova média móvel, o novo valor da média móvel aritmética de 5 períodos? A gente desconsidera o fechamento mais antigo, certo? E considera o mais novo fechamento para base de cálculo. Vai ser basicamente tudo isso aqui divididos por 5.
certo? 33 com 30 é a nova média aritmética de 5 períodos. Perceba que o período da média não mudou, continua sendo 5, mas a base de cálculo mudou. A gente desconsiderou o valor mais antigo e considerou o valor mais novo, o valor mais recente. Vamos continuar explorando esse conceito, colocando valores mais recentes e desconsiderando os valores mais antigos, né? Vamos calcular de novo a média aqui. A média vai ser a soma de todos esses valores dividido por 5. Olha só que interessante. Veja que o novo valor que eu estou considerando aqui, 34,4, ele é menor do que o valor anterior, 35,18. Ainda assim, a média aqui, ó, é maior, 33,94, do que os valores anteriores de média que a gente tinha calculado. Ou seja, mesmo com o preço caindo, a média continuou subindo. E aqui a gente começa a enxergar a utilidade ou a função de uma média móvel. Mesmo com os preços oscilando sem um padrão estabelecido entre um fechamento e outro, as médias nos passam a ideia de qual é a tendência dos preços considerando os últimos N fechamentos. Guarde bem essa palavra, tendência, pois a gente já vai utilizar ela mais uma vez. Mas vamos continuar fornecendo novos valores de fechamento aqui arbitrários para o cálculo das novas médias, tá? Então eu vou pegar aqui, vou considerar um novo valor e vou tirar o valor antigo. Vamos calcular mais uma vez a média dos últimos 5 fechamentos. E perceba que, de novo, o valor caiu, tá vendo aqui, ó, 33,6, é menor do que 34,4, menor do que o fechamento anterior, que também era menor do que o fechamento prévio. Ainda assim, ó, o valor da média, 34,05, é maior do que o valor anterior, 33,94. E eu vou fazer isso mais uma última vez. Vamos lá, então vou considerar mais um valor arbitrário aqui e vou desconsiderar o valor mais antigo. Vamos calcular mais uma vez a nova média móvel e finalmente a média tem um valor menor do que a média anterior. Ou seja, pessoal, aqui a média começou a apontar para baixo, certo? O valor da média começou a cair. Perceba também que foram necessários 3 fechamentos menores para que a média conseguisse apontar para baixo. Essa é uma característica da média móvel simples ou aritmética. Ela é lenta em capturar mudanças de tendência nos preços. Ela tem meio que um delay para só então nos passar a informação de que os preços quebraram o padrão que vinham seguindo anteriormente. E é aí que entra a média móvel exponencial. O cálculo da média móvel exponencial é um pouco mais complexo, como você pode ver aí na tela, mas a diferença reside no fato de que os valores mais recentes têm um peso maior na hora do cálculo. Então essa média acaba sendo mais rápida do que a aritmética. Ela tem uma taxa de atualização maior. Isso significa que ela consegue capturar essas mudanças nas tendências dos preços mais rapidamente. E isso é tudo o que você precisa saber. Agora que você entendeu, digamos assim, a teoria estatística por trás das médias móveis, a gente pode começar a explorar a relação das médias com a teoria de mercado. Para isso, vamos utilizar a chamada teoria de Down, que fundamenta a análise técnica ou a análise gráfica, chame como você quiser. Desenvolvida lá no final do século XIX pelo Charles Down, o fundador do The Wall Street Journal e o famoso índice Dow Jones, benchmark do mercado de ações americano, a teoria de Down possui diversos princípios, mas o que interessa aqui pra gente é o fato de que o Down estudou o comportamento dos preços do mercado de ações e ele percebeu algo muito interessante, que é válido até os dias de hoje. Os preços se movimentam dentro de alguns padrões que ele chamou de tendências. Então ele percebeu que os preços das ações, os ativos em geral, não eram aleatórios, existia um padrão ali que ele chamou de tendência. E essas tendências podem ser de alta, de baixa
ou laterais. As tendências de alta são marcadas pela formação de topos e fundos em patamares cada vez maiores de preço. Tendências de baixa, por sua vez, são marcadas pela formação de topos e fundos em patamares cada vez menores de preço. E as tendências laterais são marcadas aí pela formação de topos e fundos no mesmo patamar de preço. Toda a teoria de Dow é baseada nesse princípio que você não pode esquecer. Os preços se movimentam em tendência. Ora, mas a gente acabou de ver que existe um indicador, as médias móveis, que são especializadas em capturar tendências, rastrear tendências. Então não seria viável incorporar essas médias móveis num gráfico de preço com o objetivo de entender os padrões que esses preços estão produzindo? E a resposta para essa pergunta é sim, é justamente isso que os traders que utilizam as médias móveis fazem. Eles plotam médias móveis no gráfico de preço e visam obter algumas informações sobre o que determinado ativo está fazendo. Se ele está numa tendência de alta, se ele está numa tendência de baixa ou se ele está numa tendência lateral. Mas o reconhecimento de tendências é apenas uma finalidade das médias móveis. Entre outras aplicações para esse indicador, a gente pode citar qualificação de tendências, seleção de ativos, suporte e resistência e base de cálculo para outros indicadores. A gente vai estudar cada uma dessas aplicações a partir de agora. Vamos começar com a ideia de reconhecimento de tendências, que também vai conversar com a ideia de seleção de ativos. Plotando algumas médias móveis num gráfico de uma ação, não importando qual que é a escala utilizada, é possível saber de cara qual que é a tendência que os ativos possuem e assim é possível filtrar diversos ativos, selecionando apenas aqueles que estão em tendência e ignorando o resto. Vem comigo que eu vou te mostrar um exemplo. Então nós temos um gráfico aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é plotar as minhas médias móveis. Como é que eu faço isso? Nessa plataforma aqui, que é o Profit Chart da Neologic, é muito fácil. Basta você clicar em qualquer lugar da tela, 2 vezes, e digitar média. Vai aparecer aqui, ó, média móvel, tá? Clica 2 vezes, ele vai pedir para você configurar um período para a tua média. Eu uso 2, se não 3 médias. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês, para ficar bem fácil de entender, com 3 médias, tá? A primeira média que eu uso é a média de 9. Então eu vou deixar aqui 9 e eu vou clicar aqui em OK, tá? Veja que surgiu a média, mas perceba que é uma média aritmética, certo? Para ela ser uma média exponencial, eu vou clicar 2 vezes em cima dela e eu vou mudar o tipo aqui de aritmética para exponencial. Eu gosto também de mudar algumas coisas na aparência da média, então geralmente eu aumento a espessura aqui para ficar mais nítido no gráfico e eu coloco uma cor bem chamativa. Eu costumo usar o rosa para essa média de 9 períodos. Pessoal, a média de 9 períodos é uma média de curta duração, é uma média que vai rastrear a tendência de curtíssimo prazo, certo? Ela não é uma média que vai conseguir rastrear a tendência de médio prazo. Para isso a gente precisa utilizar a média móvel de 21 períodos, certo? Eu costumo usar a média de 21. Mesma coisa aqui, eu vou clicar 2 vezes em cima dela, eu vou mudar para exponencial, eu vou alterar aqui a cor dela para o amarelo, que eu costumo usar também, eu já estou bem acostumado. Pronto, agora eu tenho uma média de curta duração, uma média que rastreia a tendência de curtíssimo prazo, que é altamente sensível às oscilações de preço. Eu tenho uma média de média duração, ela vai rastrear a tendência de médio prazo. E você ainda pode utilizar, se você quiser, uma média de 50 períodos, que vai rastrear a tendência de longo prazo, certo? Também exponencial, eu costumo usar aqui a cor branca. Olha só que interessante, pessoal. Eu tenho aqui o gráfico da Santos Brasil e veja que todas as médias estão apontadas para cima, de forma predominante. Em alguns pouquíssimos momentos, a média de 9 períodos ela aponta para baixo, como está acontecendo agora, indicando que no curtíssimo prazo o ativo está em tendência de queda. Mas a média móvel de 21 períodos aqui, média de médio prazo, está apontada para cima. A média de 50 períodos, que é a média de longo prazo, está apontada para cima. Pessoal,
Isso facilita muito você entender qual que é a tendência de mercado. Quando você pega um gráfico e você vê as médias de forma predominante assim apontadas para cima, tá? Mesmo que a média aí de curtíssima duração esteja apontada para baixo, isso aqui é uma tendência de alta. Esse ativo negocia dentro de um padrão altista. Veja que eu estou pegando aqui um exemplo onde o meu gráfico está na escala diária, ou seja, cada barrinha dessa aqui, cada candle é um dia. Vamos pegar outro exemplo do gráfico semanal. Vou pegar aqui a Pomo 4, Pomo 4 no gráfico semanal. Pessoal, aqui é a mesma coisa. Olha essa tendência de alta, olhe todas as médias apontadas para cima. Isso indica que a tendência de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, são todas de alta, estão congruentes. Isso me dá uma tranquilidade enorme para operar na ponta compradora, para comprar este ativo quando eu tenho oportunidades, quando surgem sinais. A gente já vai falar disso. Mas olha só como é fácil você reconhecer a tendência. Vou dar mais um exemplo. Vou pegar aqui para vocês verem como funciona em todas as escalas o gráfico mensal da PetroRio. Olha a PetroRio, olhe todas as médias aí apontadas para cima desde 2019, 2020. Antes disso, a média de 9 e a média de 21 estavam apontadas para cima, a média de 50 ainda não. Hoje todas as médias estão apontadas para cima. Então, na escala mensal, a gente vê a média de curto prazo para cima, a média de médio prazo para cima e a média de longo prazo para cima, indicando que nesse prazo aqui, todas as tendências são congruentes, então apontando para cima. Vamos pegar um exemplo agora de um ativo que está em tendência de baixa, tá? Estou mostrando a escala mensal, Casas Bahia, olha a média de 9 para baixo, a média de 21 para baixo, a média de 50 para baixo. Mas perceba que no semanal é a mesma coisa. A gente tem a média móvel de 9 para baixo, a média móvel de 21 para baixo, a média móvel de 50 para baixo. Então é muito fácil de reconhecer as tendências quando você usa as médias móveis. Olha o Sequoia, por exemplo, outro ativo que já há um bom tempo tem todas as médias apontadas para baixo. Agora olhe TASA 4. TASA 4 tem uma situação diferente aqui. As médias de forma predominante não estão apontadas nem para cima, nem para baixo. Uma hora elas apontam para cima, uma hora elas apontam para baixo. Há uma alternância muito grande. E isso aqui indica uma tendência lateral, uma consolidação, um movimento travado de mercado, aonde eu não opero. Eu não opero consolidações. Eu não vou operar TASA. Eu não vou operar 3R, que está na mesma condição, com todas as médias emboladas dentro de uma consolidação. As médias uma hora estão para cima, uma hora estão para baixo. Então é difícil você trabalhar nessas situações, tá? Eu tenho uma regra, e essa é uma regra de seleção de ativos. Eu só opero ativos numa escala onde todas as médias estão apontadas para cima, ou pelo menos a média de 21 está apontada para cima e a média de 50 está apontada para cima. A média de curtíssima duração aqui, ela poderia até estar apontada para baixo. Eu vou estar procurando por compras. A regra é essa, a regra é clara. Numa tendência de alta, num ativo com as médias para cima, eu vou estar buscando por compras. Numa tendência de baixa, onde as médias estão apontadas para baixo, eu vou estar buscando por vendas, porque também existe oportunidade aqui. Você pode trabalhar vendido, você pode trabalhar apostando na queda dos preços, tem até vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso, dentro de tendências de baixa. Agora, o que não dá para fazer é operar ativos em tendências laterais, ativos em consolidações. Isso eu não faço. Outra funcionalidade das médias é servir como suporte e resistência para os preços, e aqui essa ideia também casa com a funcionalidade de qualificação de tendências das médias móveis. Vem comigo! Então, numa tendência de alta, as médias vão funcionar como suporte. Perceba que o preço bate nas médias e ele volta a subir. Ele bate nas médias, ele volta a subir. Se não é na média de curta duração, é na média de média duração. Perceba que, na maior parte do tempo, essas duas médias vão funcionar como suporte para um ativo que está em tendência de alta. Este ativo tende a bater nessas médias aqui e voltar a subir, ganhar força, ou na média de 9 ou na média
de 21. Estou mostrando aqui o exemplo de Pomo 4, que está em tendência de alta no gráfico diário, mas poderia ser um ativo em tendência de alta no gráfico semanal, tá? Como eu disse, tanto faz a escala, desde que as 3 médias estejam apontadas para cima, desde que exista uma tendência de alta, uma congruência de tendências de curto, médio e longo prazo, as médias tendem a funcionar como suporte e você tem uma tendência sólida, certo? Você tem uma tendência sólida de alta. E perceba que são justamente nesses recuos, nesses toques que o mercado produz em cima das médias móveis numa tendência de alta que surgem as oportunidades de compra, certo? Olha só que interessante. As médias, elas te dão um certo nível de previsibilidade. Quanto mais um ativo respeita as médias, respeitou no passado, mais a gente tem a confiança de que ele deve continuar respeitando. Até não respeitar mais, vai chegar no momento que não vai mais respeitar. Mas a ideia é que o ativo sempre encontre pressão compradora nas médias. Certo? Então essa é a ideia. E os melhores pontos de compra são quando o mercado recua para as médias dentro de uma tendência e a gente tem esse nível de previsibilidade. E você saber analisar se um papel respeita as médias dentro de uma tendência de alta ou não, serve para você qualificar se essa tendência é boa para você operar ou não. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui a Onco3. A Onco3 é uma empresa de saúde, está em tendência de alta. A gente vê que o preço aqui desde 2022 está subindo, estou olhando um gráfico semanal, porém as médias elas não funcionam muito bem. Perceba que aqui funcionou, aí perde todas as médias móveis, tem várias ocasiões onde o mercado dá a entender que está perdendo as médias, está perdendo a tendência e ele volta a subir. Então esse é um ativo que não tem um nível de previsibilidade muito boa, é um ativo que eu costumo não operar, eu não gosto de operar coisas assim. Eu gosto de operar o quê? Ativos que eu olho as médias e eu vejo que elas funcionam aqui como suporte para os preços. Em várias ocasiões a gente vê as médias funcionando como suporte. Este é o tipo de ativo que eu vou trabalhar, certo? Tendências de alta desse jeito aqui. E numa tendência de baixa é a mesma coisa, só que as médias vão funcionar como resistência, ou seja, o mercado vem subindo, bate nas médias que estão apontadas para baixo e o mercado volta a cair, ou na média de 9 ou na média de 21. Essas médias costumam funcionar como resistência para os preços. Isso nos oferece excelentes oportunidades de venda, de entrar vendido, apostando na queda dos ativos aonde na proximidade das médias móveis. E aqui é a mesma coisa. Quanto mais ocorrências de que as médias funcionam aqui como resistência, melhor. Eu consigo qualificar essa tendência como boa para eu trabalhar, certo? Eu consigo confiar, eu consigo ter um nível de previsibilidade em cima dessa tendência. E eu prefiro muito mais operar uma Qualicorp, que eu acabei de mostrar para vocês, do que uma Gafisa, que se você olhar o gráfico semanal, também está indo para baixo, também está caindo ao longo de vários meses, vários anos, só que não respeita as médias. Que previsibilidade que eu tenho aqui. Perceba que o papel não respeita as médias. Às vezes ele funciona, às vezes não. Ele está caindo, ele está indo para baixo. Mas às vezes ele respeita e às vezes não. Então, isso desqualifica a minha tendência. As médias móveis elas têm essa característica, essa vantagem de te fornecer informação se uma tendência está qualificada para você operar ou não. E eu não podia deixar de citar uma outra funcionalidade das médias móveis. Elas servem como base de cálculo para a composição de outros indicadores técnicos. O MACD, Moving Average Convergence and Divergence, é um exemplo de indicador amplamente conhecido por aí que emprega médias móveis. A linha MACD é tradicionalmente calculada subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias da média móvel exponencial de 12 dias.
As bandas de Bollinger geralmente são acompanhadas de uma linha do meio, que geralmente é uma média móvel simples de 20 períodos. A suavização dos cálculos utilizados para formar o índice de força relativa e o estocástico é feito utilizando médias móveis simples ou exponenciais. Mais do que um indicador da análise técnica, as médias móveis são ferramentas estatísticas e você não pode esquecer disso. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, considere de novo se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu fico por aqui, por hoje é só, um forte abraço, até a próxima!